Senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta a solenidade de ratificação dos títulos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa solenidade representa um marco simbólico para o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concebida para celebrar as conquistas das mestres e dos mestres, das doutoras e dos doutores que concluíram sua trajetória acadêmica no PPGD, junto aos familiares, amigos, professores e professoras. Essa solenidade, instituída a partir da Resolução 4 de novembro de 2024 do Programa de Pós-Graduação, e que hoje realiza sua primeira e histórica edição, nasce do desejo coletivo de conferir, ao encerrar a pós-graduação, um significado que ultrapasse o aspecto burocrático, transformando-o em um momento de celebração e reconhecimento. O nome Solenidade de Ratificação recorda que as mestres e os mestres, doutoras e doutores aqui presentes já receberam formalmente seus títulos, mas encontram neste ato o reconhecimento público de sua conquista, ao lado dos familiares, amigos, professores e professoras que fizeram parte dessa jornada. Compõem a mesa desta solenidade eu, diretora da Faculdade de Direito, professora doutora Ana Paula Mota Costa, a coordenadora substituta do Programa de Pós-Graduação em Direito, professora Vanessa Chiari Gonçalves, em razão do impedimento da coordenadora do programa, professora Roberta Baggio, que encontra-se doente, professora Vanessa assumirá a função. A vice-diretora da Faculdade de Direito, professora Tula Wezendonck, a secretária do Programa de Pós-Graduação, senhora Rosemarie de Azevedo, e a representante discente, Valentina Reck de Azevedo. Registramos e agradecemos a presença dos professores e professoras aqui presentes, também os servidores aqui presentes, bem como os familiares, amigos e convidadas e convidados que prestigiam esse momento. Convido a professora Vanessa Chiari Gonçalves para que conduza os mestres e depois os doutores. Nesse momento, peço que todos e todas recebam com calorosa salva de palmas as mestras e mestres aqui presentes.
Agora, a professora Vanessa, por favor, conduza os doutores. Convidamos todas e todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. Deus
risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luna, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na esplendor gentil, pátria amada, Brasil. Passo a palavra para a secretária do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS, senhora Rosimari de Azevedo, para que proceda a leitura da ata e a chamada nominal dos titulados e das tituladas. A ata da solenidade de ratificação dos títulos aos mestres, mestras, doutores e doutoras junto ao Programa de Pós-Graduação em Direito. Aos 9 dias do mês de outubro do ano de 2025, quinta-feira, às 18h30, no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ocorre a solenidade de ratificação dos títulos do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ato de reconhecimento público pela conquista dos mestres e mestras, doutores e doutoras titulados pelo PPGD. Compõe a mesa desta solenidade a diretora da Faculdade de Direito, professora doutora Ana Paula Mota Costa, a vice-diretora da Faculdade de Direito, professora Tula Wesendonck, a coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Direito, professora Vanessa Chiari Gonçalves, a secretária do programa, Rosmari de Azevedo, e a representante discente junto ao programa, Valentina Reck de Azevedo. A seguir, passaremos a chamada das mestres e mestres, doutoras e doutoras, que participam desta solenidade para que recebam o seu certificado. Passemos à chamada. Amanda Bittencourt Teixeira Breyer. Vem, já tem entrega. Parabéns. Parabéns, parabéns, bom te ver. Obrigada, professora. Amanda da Silva Tariga. Amanda Rodrigues da Silva. Parabéns. Andressa Bose Toneto Fontana. Parabéns. Andressa da Silva Garcia.
Parabéns. Ângelo Antônio Ferreira. Parabéns, Ângelo. Parabéns. Falar mais perto. Sim. Camila Ferraz Ferreira. Clairton Kubachevski Gama. Parabéns. Clarissa Nog Guimarães. Parabéns. Cristiane Penhoff. Parabéns. Denise Manuela Rodrigues da Cas. Douglas Oliveira Donin. Parabéns. Eduarda Beltiger Paiva. Parabéns. Com a mão gelada. Fernando Marson Schuch Santos. Eduardo Dallagnol Lemos. Chamava assim. É Eduardo Dallagnol Lemos, perdão. Quase eu pulo, Eduardo, parabéns. Agora, Fernando Marson Schuch Santos. Parabéns. Gustavo Tanger Jardim. Uma alegria te ver. Parabéns. Alandra Araújo Ferreira. João Tiago Campos Lopes. Parabéns. Laila Rochina Moliterno Scheble.
Larissa Franciele Obregon da Silva. Parabéns. Laura Schneider Long. Parabéns. Léo Santos Bastos. Foi seu aluno, né? Parabéns. Leonardo Garcia de Melo. Parabéns, Leonardo. Muito obrigado, professora. Ah, amor. O filho dele, que amor. Leonardo Lima Vargas. Pediram para eu te falar um pouco mais devagar os nomes. Tá. Parabéns. Lissandra de Ávila Lopes. Parabéns. Lubiane Aparecida Oliveira Goldani Costa. Não? Lúcia Carolina Henkel Ertel. Parabéns. Lúcia Jacobo Pinho Mendes. Parabéns. Luísa Westenfelder Weber. Parabéns. Marcel Medeiros Cabral. Parabéns. Marceli de Cássia Mendes Marques. Parabéns, amada. Mariana Fogaça. Parabéns. Matheus Sprenger Neubar da Costa. Parabéns, Matheus.
Milena Macalós Sasso. Parabéns. Obrigada. Natália Beck Ramos. Parabéns, Natália. Parabéns. Não está dando tempo. Está sendo muito rápido, no sentido de... Eu tenho que esperar um pouquinho. Por causa da foto. Tá. Pablo Werner. Tá, tá. Parabéns. Pedro Henrique Oliveira Kenny da Silva. Parabéns, Pedro. Rafael Bittencourt. Richard Pérez Fernandes. Parabéns. Rodrigo Presley Pérez Candia. Parabéns mais uma vez. Salim Mateus Mota da Cunha. Parabéns, Salim. Obrigado, dona. Parabéns, imagina. Obrigado, obrigado. Suelen Rentes. Daiane Pereira Agnes. Também te amamos. Tiago Gerke. Parabéns. Parabéns, que... Vou te ver aqui. Tiago Pereira Lisboa. Parabéns, Tiago. Uda Roberta Schwartz. Parabéns, Uda. Parabéns.
Vinícius Adame Cassal. Eu já chamo os doutorados depois? Tá. Obrigado. Tudo bem? Parabéns. Obrigado. Tudo bem, vereador? Bem? Sim, mestrado, sim. Passaremos a seguir a chamar as doutorandas e os doutores. Adroaldo Júnior Vidal Rodrigues. Esse é mestre e doutor. Espera ele sair. Parabéns, imagina. O Alexandre. Andrew Português Fonseca. Imagina, parabéns. Bruno Jacob Delamare. Parabéns, Bruno. Carolina de Menezes Cardoso Pellegrini. Parabéns duas vezes. Cristiano Villalba Flores. Parabéns, Cristiane. Parabéns, viu? Uma alegria. Débora Soares Dalemole. Débora, parabéns. Dineia Anzelheiro Dalpisol. Parabéns, alegria. Eduardo Feron Santos Azevedo. Parabéns, Eduardo. Kelly Suzane Alflen da Silva. Parabéns, parabéns.
Marcel Citro de Azevedo. Parabéns. Imagina, não fiz nada. Obrigada, obrigada. Muito obrigado. Agora sim. Marcelo Luca. Parabéns. Obrigada por tudo. Maria Luísa Bailo Targa. Marina Nogueira de Almeida. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, prof, por tudo. Muito obrigada. Nelson Molon Júnior. Patrícia Strauss Riemenschneider. Parabéns. Rafael Folador. Parabéns, felicidades, Rafael. Obrigado, professora Ana Paula. Da nossa faculdade. Muito obrigado. Tiesa Junqueira Gervásio Vieira. Parabéns, Tiesa, sucesso. Parabéns. Concluída a chamada, passamos agora aos pronunciamentos representativos desta solenidade. Convido, inicialmente, a mestra Laila Moliterno e o mestre Tiago Guerque para seus pronunciamentos.
Boa noite. Antes da gente começar o discurso, a gente vai fazer uma audiodescrição para acessibilidade. Meu nome é Thiago Guerque, eu sou um homem de média estatura, um pouco calvo e com uma certa barba. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Leila Moliterno, sou uma mulher de cabelos compridos, escuros e pequena. Então, é com imensa alegria e com profunda honra que dirigimos essas palavras em nome de todos nossos colegas, mestres e mestras, celebrando hoje pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Inicialmente, expressamos nosso reconhecimento pela presença das autoridades que hoje nos acompanham e que nos honram nessa cerimônia. A diretora da nossa Faculdade de Direito, a professora doutora Ana Paula Mota Costa, a vice-diretora da nossa faculdade, professora doutora Tula Bessendok, a coordenadora adjunta do programa de pós-graduação, a professora doutora Vanessa Chiari Gonçalves, a nossa querida secretária do programa de pós-graduação, senhora Rosmari de Azevedo, e a todos os alunos e alunas aqui presentes, a quem saudamos na pessoa da representante discente Valentina Reque de Azevedo. É claro que cumprimentamos a cada um de nossos queridos familiares, amigos, amigas, que hoje compartilham conosco esse momento tão especial. Esse momento representa para nós uma vitória coletiva, que começou muito antes de iniciarmos esse mestrado. Começou quando sonhamos com essa possibilidade. Posteriormente, temos conseguido fazer as provas e, finalmente, tivemos acesso a esse programa, apostando na educação universitária, pública, gratuita e de excelência. A URGS tem permitido e defendido não só a democracia, mas também a democratização de oportunidades. E não podemos deixar de mencionar a importância vital de continuarmos defendendo essa conquista. A Unesco, organismo internacional dedicado à educação, à ciência e à cultura, reconhece que a educação é o alicerce fundamental de todas as sociedades e que o compromisso dos Estados com ela é o que nos leva à equidade. Equidade, uma palavra que talvez escutamos frequentemente, mas cujo significado profundo exige um olhar atento e sensível às desigualdades estruturais que ainda marcam e definem nossas sociedades. Esse compromisso não é apenas uma retórica. Está consagrado, entre outros, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, num compromisso internacional, número 4, assegurar essa educação inclusiva, equitativa de qualidade, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida a todas as pessoas. E também múltiplos instrumentos de direitos humanos, que bem conhecemos aqui, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção dos Direitos das Crianças. O certo é que esses pactos, esses acordos consolidam uma vontade comum ao redor de todo o mundo sobre a centralidade que a educação ocupa para a construção de sociedades mais justas e pacíficas. Para construirmos, então, uma sociedade voltada ao desenvolvimento sustentável e à justiça, precisamos da educação, não apenas como um direito humano, mas como uma ferramenta de transformação social, como um caminho para a equidade e como uma base para enfrentarmos os desafios presentes e futuros que hoje são impostos. Não podemos deixar de mencionar também que nos tornamos mestres e mestras apesar das adversidades. Enfrentamos uma pandemia, a da Covid-19, que transformou radicalmente o mundo e nossas vidas. A pandemia mudou a nossa rotina acadêmica, mudou também as nossas interações pessoais, sociais, trazendo o digital, o mundo digital, para esse espaço de aprendizagem. Digno de nota é também o fato de que todas essas novas ansiedades foram ressignificadas. Mas a gente não parou só aí, também vivenciamos as enchentes que assolaram nosso estado
eventos extremos que podem ser caracterizados como desastres e que ressaltam o que temos de mais comum, né? A vulnerabilidade humana, o que nos caracteriza. E, ao mesmo tempo, nos impõe a relembrar a força da solidariedade. Cada um desses desafios, cada um desses eventos extremos, exigiu ainda mais empenho e dedicação, mas aqui estamos, provando que a resiliência e o apoio mútuo são chaves para enfrentar, inclusive, circunstâncias desconhecidas. Então, se a educação é transformadora e a educação nos liberta, como Freire postula, que ela seja também um convite permanente à luta pelas mesmas oportunidades para gerações vindouras. Esse valioso diploma que hoje recebemos renova nosso compromisso com uma universidade pública, gratuita e de qualidade, e reforça nosso compromisso com aqueles que virão depois de nós. Cabe nós, nessa perspectiva, reconhecer que nós somos como outros e como outras. Por isso, queremos agradecer profundamente aos nossos professores e professoras. Aqui temos também o professor Augusto Jäger, o professor Ricardo Camargo, que hoje nos acompanham. E também gostaríamos de agradecer a nossas famílias, a nossos amigos e amigas e a cada um dos aqui presentes. Sem essa rede de apoio, parece-nos que esse percurso do mestrado seria como um mito de Sísifo, uma constante de empurrar a pedra montanha acima, sozinho, sozinha, para apenas vê-la rodar de volta a cada obstáculo. Cada um de vocês, professores, família, amigos, companheiros, tem oferecido suporte, ora acadêmico, ora organizacional, ora emocional. Todos eles muito importantes. Nós temos recebido esse carinho e acompanhamento necessário para transitar por esse caminho que não trilhamos sozinhos. Ressaltamos também, como um momento histórico, a importância de termos sido testemunhas de uma faculdade de Direito dirigida por mulheres, que, em mais de 100 anos de história, foram as primeiras em ocupar essa posição. As professoras Cláudia Lima Marques e Ana Paula Mota Costa. Essa conquista de destacadas professoras, destacadas mulheres, nos lembra que as transformações são possíveis e que cada conquista abre portas para as próximas. Mas cabe nos perguntar, então, o que significa, ao final, ter esse mestrado em Direito? Acreditamos que não pode ser apenas um título pendurado na parede, ou apenas uma linha mais no látis, especialmente em uma região marcada por desigualdades. Desigualdades profundas, onde, por exemplo, o número de doutores e doutoras em relação à população total é apenas de 0,2%. A própria CAPES estabeleceu como meta no Plano Anual da Pós-Graduação, no Plano Nacional da Pós-Graduação, formar 60 mil mestres e 25 mil doutores. Enquanto a primeira meta já foi alcançada, a segunda ainda não foi atingida. Parece-nos, então, que esse título de mestres reforça nossas responsabilidades como agentes de mudança social. Nosso compromisso com uma visão mais humana do direito. Uma visão que coloque a pessoa humana no centro do sistema, como propõe Lorenzetti, mas uma visão que evite servir apenas algumas pessoas, algumas classes que se encontram em uma situação de vantagem, como adverte Menger. Uma ciência jurídica que, longe de perpetuar privilégios, possa dialogar com outras ciências para melhor entender e proteger a pessoa humana e as suas famílias. Uma ciência jurídica que aposte a construir pontes para traduzir essa complexidade jurídica em palavras fáceis e compreensíveis à população, acessíveis a todos aqueles que têm pagado por nossos estudos,
cada um dos brasileiros, brasileiras e pessoas que residem no país. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de Educação já nos guiam com princípios claros. Por exemplo, propõe-se a superação das desigualdades educativas e propõe-se como ênfase na promoção da cidadania, na erradicação de todas as formas de discriminação. Além disso, o foco está na promoção dos princípios de respeito aos direitos humanos, à diversidade cultural e sexual e à sustentabilidade socioambiental. Esses princípios nos recordam que a educação e a sustentabilidade caminham juntas. Então, não há um futuro sustentável sem uma educação de qualidade, assim como não há uma educação verdadeiramente transformadora que não nos prepare para os desafios ambientais, sociais e econômicos que virão. Diante disso, expressamos nosso desejo e compromisso de que possamos, com todo o conhecimento e o caminho até aqui construído e com a responsabilidade social que nos cabe, contribuir para um mundo mais justo, mais democrático e mais solidário. Então, pessoal, para quem já me conhece um pouquinho mais, era bem provável que isso fosse acontecer. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui para conversar um pouco com vocês. E porque eu quero lembrar que nada realmente concreto é feito nessa vida sem o auxílio de diversos colegas. Essa realização é resultado do esforço abnegado de algumas pessoas que, tendo vivido toda a experiência de uma titulação importante, não sem razão falamos do principal palco da melhor universidade federal do nosso país, vislumbraram que não há conquista que não mereça ser celebrada. Celebrada entre aqueles que alcançam o resultado, mas, principalmente, celebrada entre aqueles que fomentam silenciosamente todo o horizonte de possibilidades que leva à vitória. Esses são vocês, convidados. Grande parte dos que aqui celebram sua conquista ainda o fizeram em um dos eventos históricos mais relevantes da história humana, durante uma pandemia, com contato meramente remoto, sem a possibilidade de vivenciar a proximidade calorosa que tanto nos acrescenta. E chegamos aqui, carregando dores, carregando perdas, moldando-nos através de cada lágrima e gota de suor. E isso, senhores, não é pouca coisa. Por isso tudo, dado o contexto em que todo esse evento foi planejado, é necessário agradecer. Agradecer à Faculdade de Direito e ao programa de pós-graduação, que abraçaram essa ideia, reconheceram o valor da celebração e, com isso, nos abraçaram para que tudo fosse possível. Agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que compreendeu e estendeu a mão forte de uma instituição que não se limita ao saber acadêmico, mas que eleva a sociedade gaúcha em civilismo. Não é pouca coisa estarmos celebrando isso justamente nessa grande ágora do saber, ponto de chegada de projetos, partida de sonhos e palco da grande vivência cultural que é o conhecimento. Agradecemos especialmente na figura do José Francisco e sua equipe, sempre solícitos e dispostos a auxiliar na estruturação desse projeto. Sobretudo, gostaria de solicitar à Larissa e ao Marcelo que se levantassem, por favor. Foi através do trabalho árduo, meses de planejamento e envolvimento de nossa equipe, que tudo isso se realiza hoje. Principalmente na figura do Marcelo, que não só sonhou esse evento, mas nos permitiu sonhar juntos e nunca deixou de ampliar cada detalhe que transcende as nossas celebrações rumo ao sublime. Sonhar é abrir o acesso de tudo aquilo que não se basta no sensível. É o desenlace libertador de tudo aquilo que colore de graça os nossos corações. Esse seria o breve adendo que eu pedi. Agora eu vou chegar no meu discurso. Peço perdão pelo tempo, colegas, mas é difícil para um profissional do direito ser um pouco curto, né? Eu acho que vocês, principalmente quem está aqui na frente, entende muito bem. Colegas, eu estava sentado na Praça da Matriz, e ali, ouvindo o badalar dos sinos da catedral no fim de tarde, afoito e distraído com um casal de pequenos pássaros asas de telha que brincavam pelo banco em que encontrava, esse pequeno discurso nasceu. Nasceu? Não, o encontrei. Ele já estava dentro de mim há algum tempo.
Talvez eu só não o tivesse procurado de uma forma decente. Ando muito distraído, acho eu. Uma coisa é certa, ali estava ele, e ele se fez presente no horizonte do sublime, que muito irei repetir aqui, pois é na vivência daquilo que chamo normalidade excepcional que surge a prosa, que se enlaça à poesia. E no tema de enlaçar a poesia, dizia Carlos Drummond de Andrade, no seu poema Poesia: gastei 1 hora pensando um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Porque são assim que nascem as conquistas e são assim que nascem as vitórias. Presentes, não pretendo me alongar mais muito no discurso. É por conta disso, pedirei licença aos convidados e às autoridades presentes. Meu discurso agora será totalmente direcionado aos colegas, mestres e doutores. Mestres e doutores para um programa de pós-graduação de gigantesca relevância histórica em uma faculdade que forjou, forja e forjará lideranças em todos os rumos do Estado e do Direito. Sobre, principalmente, esse último tempo verbal é minha fala. Forjará, pois de tudo que fizemos aqui, somos mero átomo no horizonte de eventos, e não menos importante é nosso dever de garantir a manutenção desse caminho. Se o homem é, na metáfora aristotélica, um animal eminentemente social, e só não o será nas condições de um deus ou de um monstro, a verdadeira e abnegada solidariedade é central para todo o projeto de mundo. Gosto de pensar que a etimologia da palavra conhecer, embora eu faça por mera liberdade poética, seja formada pelos verbetes conjunto e ciência. A ciência não se faz sozinha, e tampouco a ciência sem o coletivo. Essa síntese hegeliana de pensar uma espécie de todo ideal não é mero recurso retórico ou enfeite, purpurina solta ao vento. É o reconhecimento, com o perdão da tautologia, de que somos hoje para que outros sejam no amanhã. A nossa efemeridade na vida é o que dignifica essa celebração, o que coloca luz e tempera a vida com o sublime. Dignificado é tudo aquilo que não só brilha no horizonte, mas que também tem o dever de fazê-lo. Esse é o cerne de tudo que aqui foi feito e é celebrado, um grande dever. Há uma questão incidente na caminhada de todos nós. Devemos devolver à sociedade o que ela nos proporcionou. Temos uma dívida direta com o contribuinte que mantém vivo o programa. Isso não se faz com mera redução contábil, com aquele tipo de pensamento pueril, tolo e tosco, de o sujeito trabalha X meses para algum órgão sem salário para compensar os gastos. Não. Essa infantilização do profissional não leva em consideração a centralidade da pessoa humana que Furtado já apontava como necessidade e essencialidade do desenvolvimento. O que é devido, e é isso que devemos levar daqui, é que nos é exigida a condição de profissional exemplar. Não importa em que meio andemos, sempre vamos carregar o vínculo com o programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vínculo que é fardo, que é benefício e é que é fonte inesgotável de orgulho. Há uma exigência a todos e todas no porte e na forma como representamos nossa especial condição frente e junto à sociedade. O sublime dessa titulação é o andar, por vezes rápidos, por vezes trôpego, mas nunca sem desafios, angústias e sonhos, de todo um horizonte de sonhos e de um longo trajeto de caminhadas. Chegamos aqui, e esse evento é o marco desse ponto indiscutível de nossas jornadas. A partir dele, somos outras pessoas. A partir desse convívio, somos outros profissionais. E, sobretudo, a partir do direito à livre educação de qualidade, somos sujeitos de um dever inexorável de excelência. Nada menos, nada ao lado, excelência sempre. Muito obrigado. Convido a doutora Marina Nogueira de Almeida e o doutor Cristiano Vilhalba Flores a dirigirem-se ao púlpito. Boa noite a todas as pessoas presentes. Também por um motivo de acessibilidade, nós vamos iniciar com a nossa autodescrição.
Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados na altura dos ombros, visto um vestido branco e de média estatura. Meu nome é Cristiano Vilhal Flores. Sou um homem branco, cabelos curtos e negros. Estou de gravata e vestindo uma toga. Eu gostaria de iniciar também adotando uma linguagem simples, saudar as professoras Ana Paula, Tula e Vanessa, que estão aqui, a nossa querida Rose, sempre tão gentil e atenta com nós todos, e a querida colega que está aqui representando os discentes. Hoje é um dia de imensa alegria, emoção e, acima de tudo, gratidão. Ao falar nesta cerimônia, em nome de tantos colegas comprometidos com o ensino de qualidade e com a pesquisa, é quase impossível traduzir em palavras o que significa concluir o doutorado. E mais ainda, concluir esse ciclo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A URGS não é apenas uma instituição de ensino, ela é um patrimônio do nosso país. Uma universidade pública, gratuita, de excelência, que resiste, que transforma e que continua sendo referência em diversas áreas do conhecimento. Estudar aqui é um privilégio, mas também uma responsabilidade. E isso que torna essa jornada de todos nós tão marcantes. Durante esses anos do doutorado, vivemos dias de profunda pesquisa, noites de dúvidas, meses de trabalho árduo e incontáveis momentos em que persistir parecia ser a única saída, a única escolha que nós teríamos, mesmo quando tudo parecia muito desafiador. Aqui aprendemos que a ciência se faz com método, sim, mas também com coragem, com ética e com compromisso com a verdade e com a sociedade. A URGS nos oferece muito mais do que salas de aula, laboratórios ou bibliotecas. Ela nos oferece um ambiente de pensamento crítico, de liberdade acadêmica e de construção coletiva. Aqui, cada professor, cada colega, cada funcionário, cada debate contribuiu para a nossa formação, não apenas como pesquisadores, mas como cidadãos. Por isso, meu primeiro e mais profundo agradecimento vai para essa instituição. Agradeço à URGS pela formação sólida, pela seriedade, pelo compromisso público com a educação e com o conhecimento. Agradeço aos meus orientadores, professores e a todos os servidores que tornaram essa engrenagem possível, mesmo em tempos tão difíceis para a educação no Brasil. E um especial agradecimento ao meu orientador, que vejo que está aqui, professor Augusto Jäger Júnior, por ter me proporcionado essa oportunidade, primeiramente no mestrado e agora no doutorado. Agradeço também à minha família, aos amigos, aos colegas todos dessa caminhada. Um doutorado não se faz sozinho. Ele se sustenta em redes de apoio que muitas vezes não aparecem nos nossos escritos, nos nossos artigos, mas estão presentes em cada conquista, em cada superação. Concluir um doutorado, e antes de tudo um ato de resistência pessoal. É atravessar incertezas, lidar com falhas, questionar-se o tempo todo, e ainda assim continuar. Cada tese defendida aqui é também uma história de vida de cada um de nós. E, nesse momento, é necessário fazer uma referência a uma grande perda recente que nós tivemos na comunidade acadêmica, que foi o colega Ricardo Strauss Avellini, cujo recente doutoramento é um exemplo de todo esse amor ao conhecimento, pois buscou até o fim, com todas essas forças, buscá-lo. Hoje, saímos da URGS levando muito mais do que um título. Levamos o compromisso com a ciência, com o pensamento crítico, com o ensino público de qualidade,
levamos também a certeza de que essa universidade nos transformou e que a nossa missão como doutores é continuar a transformar vidas. Muito obrigado, URGS. Muito obrigado a todos que fizeram parte desta jornada. Muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas presentes, novamente. Saúdo a todos na figura da minha orientadora e diretora da Faculdade de Direito, professora doutora Ana Paula Mota Costa. No campus do Vale, da URGS, existe uma pergunta dupla pintada num mural. Para que serve o teu conhecimento? Para quem serve o teu conhecimento? Hoje, numa noite que é uma celebração da produção acadêmica, eu gostaria de olhar para as duas faces dessa pergunta. Para que serve o teu conhecimento? Todos nós aqui optamos pelo caminho mais difícil. Em uma época de textos curtos e vídeos de menos de 1 minuto, contendo verdades sem fonte nenhuma, 18 pessoas optaram por passar 4 longos anos se aprofundando em um único tema. Para quê? Qual é a função de estudar o constitucionalismo republicano, a consensualidade no direito sancionador, a responsabilização do juiz brasileiro, se 513 deputados podem tentar, às custas da sociedade brasileira, criar uma PEC que blinde de qualquer prática criminal? Por que nos dedicamos a estudar inteligência artificial e deepfakes, se cada vez mais a realidade brasileira é pautada pela pós-verdade, que se multiplica em redes não reguladas? Estudamos direito do consumidor em uma sociedade de consumo que utiliza nossos dados para pautar os famosos e pouco compreensíveis algoritmos, preocupados em prender as pessoas na realidade virtual e levar o seu dinheiro sem nenhuma preocupação ética. Estudamos direito do trabalho, assédio moral e dumping social. Estudamos a neutralidade tributária, a usura e a previdência social. Tudo isso em um momento de absoluta insegurança da população e incerteza quanto ao futuro. Estudamos direito internacional e direitos humanos enquanto assistimos ao vivo um genocídio na faixa de Gaza. Estudamos dignidade menstrual. Estudamos dignidade menstrual, direito da maternidade, atuação política das mulheres e a presença das mães na privação de liberdade, enquanto sabemos que as 8 novas doutoras aqui presentes enfrentarão barreiras que homens menos qualificados não enfrentarão nas disputas pelas mesmas vagas. Para quê? Para que serve o nosso conhecimento? Diante desse questionamento, seria fácil ceder ao desânimo, mas a história dos direitos nos ensina algo diferente. A transformação social jamais prescindiu de uma produção rigorosa de conhecimento. A produção do conhecimento no campo do direito não segue a mesma lógica de outras áreas do conhecimento, produzindo resultados imediatos e palpáveis. Mas não é por isso que devemos deixar de fazê-la. Foi através da produção de conhecimento por juristas que se consolidaram conquistas como a presunção de inocência, a independência do poder judiciário e a prevalência dos direitos humanos. É através de anos de estudos, de publicações de teses e de artigos científicos jurídicos que a gente pode hoje bater o pé e dizer que direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas, assim como o regime democrático, o que faz com que possamos afirmar que alguns crimes serão sempre insuscetíveis de anistia. O direito pode ser o meio de manter estruturas e regimes de opressão. No entanto, quando é visto como um instrumento de transformação social, e é para isso que serve o nosso conhecimento, ele se torna uma ferramenta que desmantela desigualdades e materializa direitos. O que nós fizemos nos últimos 4 anos, nossa produção de conhecimento jurídico pode fundamentar mudanças concretas na sociedade, de modo a materializar um novo horizonte, enfim, justo e democrático. Mas, como eu disse, é um duplo questionamento que tem nesse painel da URGS. Não basta saber para que serve o nosso conhecimento. Precisamos também questionar para quem serve o nosso conhecimento. Para quem serve o nosso conhecimento? Espero que tenhamos o cuidado de não sucumbirmos, nessa sociedade egóica, à tentação de ver o nosso diploma como um belo quadro para decorar nosso escritório.
que tentemos, ao máximo, que nossos textos não circulem apenas entre os pares, que a nossa tese não fique juntando poeira em uma biblioteca. Esse é um risco real. Nosso conhecimento precisa se voltar, sobretudo, para as pessoas que foram nosso objeto de estudo, os consumidores vulneráveis, os trabalhadores precarizados, as pessoas encarceradas, as mulheres. Também é preciso que tenhamos como alvo a capacitação dos operadores do direito, que lidam com esses grupos, tanto os atuais quanto as futuras gerações, que precisam de um referencial teórico sólido para continuar promovendo a mudança que a sociedade brasileira precisa. Nosso conhecimento só tem sentido se puder representar uma melhoria concreta na vida das pessoas. Nós, 18 novos doutores, cujo estudo foi financiado pelo dinheiro público em uma universidade pública e gratuita de qualidade, como meus colegas já falaram, temos a responsabilidade de transpor os muros da academia. Temos o dever de aliar as nossas vozes àquelas que precisam ser ouvidas e que vêm sendo silenciadas. Que essa celebração de hoje não seja o ponto de chegada, mas a renovação do nosso compromisso com a transformação social por meio do conhecimento. Muito obrigada. Convido para fazer uso da palavra a coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Direito, professora doutora Vanessa Chiari Gonçalves. Uma boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar os nossos mestres, as nossas mestres, os nossos doutores, as nossas doutoras, os familiares e amigos aqui presentes e, claro, né, como não poderia deixar de ser, a mesa, né, que integra e comanda e coordena esse evento. A professora Ana Paula Mota Costa, nossa diretora da Faculdade de Direito da URGS, a professora Tula Wenzendonck, nossa vice-diretora da Faculdade de Direito, a Rosmarie, que, sem ela, penso que todos vocês teriam uma vida bem mais desafiadora, né? Nesses anos todos de mestrado e doutorado, e a Valentina, que aqui muito bem faz a nossa representação discente, que é extremamente engajada. Falo aqui por ela, falo pelo Matheus, falo pela Jéssica, por todos que passaram por essa posição, né, de representação docente. Eles participam ativamente de todas as decisões que envolvem a coordenação do nosso programa de pós-graduação. Bom, hoje é um dia de celebração e de muitos reencontros. Um momento absolutamente novo na história do nosso programa de pós-graduação, porque inusitado, não existia até então, é a primeira celebração que nós fazemos de ratificação de títulos de doutores e de mestres em direito, né? E que surge, desde o meu ponto de vista, a partir de uma reação criativa. Né? Uma reação criativa às dores da pandemia de Covid-19. As dores que produziram, né, perdas, que decorrem de perdas que muitos de nós vivenciamos naquele período, de medos que muitos de nós vivenciamos naquele período, e, sobretudo, as dores do isolamento social, da impossibilidade de conversar olho no olho com os colegas, de debater, né, os temas nas disciplinas, conversando ou podendo, quem sabe, tomar um café no bar. Né? Essa coisa que é extremamente importante para que a gente viva a universidade, mesmo que essa vivência seja uma vivência já em nível de pós-graduação, que é a condição de vocês aqui hoje. Então, todas essas dores produziram uma reação criativa. Nós vamos nos encontrar, nós vamos nos reencontrar e nós vamos celebrar a vida, apesar de todos os pesares, apesar de todas as mazelas do mundo, muito bem manifestadas aqui pelos nossos oradores e oradoras hoje. Então, a gente percebe que, entre os nossos mestres e doutores egressos do nosso programa de graduação, de pós-graduação, que estão hoje aqui, observamos que todos eles cursaram
o mestrado e o doutorado e concluíram o mestrado e doutorado justamente entre os anos de 2020, quando começa a pandemia, e 2025. Então, muitos deles e delas vivenciaram o curso inteiro no formato online. Tiveram as suas bancas, que é um momento solene extremamente importante, também em formato remoto. Por isso, esse encontro ele ganha uma dimensão tão importante, embora seja possivelmente um primeiro passo de muitas outras cerimônias que virão nos próximos anos, né, com outros egressos do nosso programa de pós-graduação. Hoje é um dia de celebrar essa vitória, essa conquista, apesar de todas as dificuldades que cada uma enfrentou nesse trajeto, e foram anos absolutamente desafiadores para todos nós, mas também, penso eu, é um dia de celebrar conquistas que são coletivas de todos nós. Como, por exemplo, né, a nossa conquista do conceito 6 de avaliação da CAPES, tornando o nosso programa de pós-graduação um programa de excelência, que nós obtivemos na última avaliação, né, que se encerrou justamente em 2021 e que iremos consolidar na avaliação que está em curso nesse momento, junto à CAPES. Então, é uma vitória individual de vocês, mas é uma vitória também coletiva do nosso programa, que vai se consolidando como um programa de excelência, né, formando novos e novas cientistas sociais comprometidos e engajados com os objetivos de humanização e de transformação social do país. Nada, eu costumo dizer, se faz de bom, de melhor, se faz individualmente. A gente sabe que as pesquisas científicas, elas envolvem um momento de muito isolamento, de muita solidão. Mas mesmo uma pesquisa científica não se faz sem a conversa com o colega e sem um orientador e uma orientadora. A mesma coisa quando a gente trabalha na dimensão de um programa de pós-graduação, né? É um trabalho coletivo que começa com a gestão da professora Cláudia Lima Marques, na coordenação do programa, com as mudanças nas linhas de pesquisa coordenadas pelo professor Fábio Morosini, que a sucede. Depois, com a ampliação dos macroprocessos na gestão da professora Roberta Baggio, né, com a qual eu tenho a oportunidade de contribuir nesse momento. E nós estamos avançando, e vamos avançar com a colaboração de vocês, né, porque a partir do momento que vocês passam pelo programa de pós-graduação em Direito da URGS, vocês saem com uma marca. Né? Vocês vão ser sempre egressos e egressas deste programa de pós-graduação. Então, isso exige um compromisso. É motivo de orgulho para nós, creio, pelos discursos, que é motivo de orgulho para vocês também, mas esse vínculo ele é perene, ele não se encerra hoje. Então, hoje é um dia de celebração, mas a gente espera que não seja um dia de despedida. Então, o convite que eu faço para vocês, para que vocês continuem contribuindo para a excelência do nosso programa, é mantenham contato conosco. Nos informem das vitórias que vocês alcançam. Como operadores do direito, cada projeto novo, estimulado, incentivado pelos conhecimentos adquiridos durante o mestrado e o doutorado. Cada novo projeto piloto que vocês estejam implementando como operadores. Aqueles corajosos que pretendem ainda desenvolver uma carreira acadêmica, tenham persistência e entendam que a carreira acadêmica ela envolve muitas dificuldades. São muitos nãos até que se receba um sim. São muitos tropeços, né? Mas aqui, aproveitando o Fernando Sabino, que a gente transforme cada tropeço, cada queda em um passo de dança. É assim que a gente vai construindo uma carreira acadêmica. Olhando para a professora Ana Paula hoje aqui, né, e nós trabalhamos juntas, antes ainda da URGS, nós trabalhamos juntas há exatamente 20 anos. Então, quando nos conhecemos, ainda não tínhamos iniciado o nosso doutorado. Nós sabemos a trajetória, né, que nós tivemos que percorrer para chegar nesse espaço. Não é fácil, mas não desistam.
persistam e mantenham contato conosco, porque muito nos interessa conhecer, perceber as vitórias que vocês alcançam no campo profissional, no campo acadêmico, não apenas para postar no nosso site, né, Rose, como vitórias do nosso programa e o acompanhamento dos nossos egressos, mas para nos dar energia de continuar trabalhando cada vez mais pelo aperfeiçoamento da formação que a gente oferece e da excelência do nosso programa. Então, hoje é dia de celebração. Eu quero dar os parabéns em meu nome, em nome da professora Roberta e de toda a comissão coordenadora do programa de graduação em Direito, para cada um de vocês, para cada uma de vocês, e dizer, hoje é um dia de reencontro, não é um dia de despedida. Parabéns e obrigada. Boa noite a todas e todos. Queridos, tenho que chamar assim alguns aqui alunos queridos de tantos tempo, desde o primeiro semestre, outros que eu acompanhei já no mestrado e no doutorado, outros que eu conheci mais ou menos, acompanhando os orientadores de vocês. É um motivo de muito orgulho estar aqui nessa solenidade. A minha voz está meio ruim, porque eu estou com dor de garganta, mas não posso deixar de cumprimentá-los a todos e todas. Gostaria também de saudar a nossa mesa, composta pela minha querida vice-diretora, professora Tula Wesendonck, pela minha colega já dita de 25 anos, Vanessa Chiari Gonçalves, também pela Rose, nossa Rose, e pela Valentina. Cumprimentar a todos os professores aqui presentes, professor Pablo, onde está lá o professor Pablo, professor Augusto, não sei se voltou, tinha saído, não enxergo daqui, professora Luísa Leão, professor Ricardo Camargo lá. São apenas amostras dos nossos 30 e poucos colegas que compõem o programa de pós-graduação. Quero dizer que a Faculdade de Direito, nesse ano, que completa 125 anos, é formada de tradição e de inovação. De tradição, que nos trouxe até aqui, mas também de novas perspectivas. E vocês representam essas novas perspectivas. Para simbolizar esse misto entre a tradição dos 125 anos e aquilo que vocês representam, que é a nossa, como disse a professora Vanessa, energia para continuar daqui para frente, vocês receberam todos este presente da mesa. Esse presente, quero dizer o seguinte, vocês, durante esse período de 2020 a 2025, não conheceram o nosso Salão Nobre. Alguns aqui eram alunos antes, viveram no Salão Nobre várias vezes, né, Cristiane? Que eu vejo, muitas atividades fizemos lá. O salão, como vocês sabem, caiu um pedaço do teto, teve que ser interditado desde 2019, agora na fase final da obra. Teve que ser substituído todo o madeirame do telhado, por hoje uma estrutura mais moderna de metal. E sobraram as vigas, que iam ser descartadas, as vigas de madeira, construídas em 1950, quando aquela parte do salão foi construída, porque a nossa faculdade é de 1910, mas o dente do salão foi construído em 1950. Aquelas vigas iam ser descartadas. E daí alguém teve uma ideia, que transformar aquelas vigas, né, numa lembrança que a gente possa levar para a nossa casa. E é isso que significa este presente, né? Que vocês possam levar a Faculdade de Direito na vida de vocês. A alma mater, da onde vocês saíram. Nunca esqueçam de onde saíram. Isso significa muito. E o lugar de onde vocês saíram, não só saíram muitas e muitas pessoas ilustres, importantes, e pessoas todas importantes para nós, para o Brasil, para o mundo, como também é o lugar em que hoje se realiza uma pesquisa realizada por vocês, protagonizada por vocês e pelos nossos professores, de muita qualidade, de ponta, como disse a professora Vanessa, avaliada
hoje pela CAPES com a nota 6, o nosso programa, quiçá possamos comemorar uma nota 7 logo, né? Mas essa produção conjunta de pesquisa, ela realiza um dos tripés importantes da universidade pública e gratuita, que é a produção do conhecimento. A gente não tem só que transmitir um conhecimento acumulado ao longo de anos e ao longo mesmo da tradição. A gente precisa produzir um outro conhecimento. E é isso que a pesquisa nas várias áreas faz. Na área do direito, um pouco atrasada, né? A gente sabe, a tradição de pesquisa no direito é recente, mas não menos importante. Todos os dias, esses desafios dos tempos atuais nos desafiam a construir novas leituras jurídicas, né? Desafios por conta das mudanças climáticas, desafios porque temos a inteligência artificial, desafios porque temos violações de direitos humanos, talvez nunca vistas, como está se vendo nas guerras que o mundo hoje enfrenta, desafios no risco que a democracia, que parecia algo tão consolidado já no nosso país, enfrentou recentemente. Desafios muito grandes que nos fazem pensar o direito e pensar a sociedade, o impacto que a interpretação do direito, que as normas, que as leis podem fazer na realidade essa que nos circunda. Então, é um desafio muito grande produzir pesquisa em direito. E olhando aqui para vocês, nessa noite tão bonita, fico pensando que valeu a pena, tem valido a pena esse esforço coletivo. Porque a pesquisa, num programa como o nosso, ela é coletiva. Ela se faz pela produção de cada professor, com seus orientandos, mas ela se faz por grupos de pesquisa, por construção, em que cada um coloca um alicerce em cima do qual os outros vão seguir a sua construção. Então, a pesquisa é algo muito bonito, no sentido da coletividade. Não menos bonito, que também é o ensino, aquilo que nós temos a pretensão de ter também preparado vocês para o mundo acadêmico, para aqueles que vão seguir como professores, que sigam os exemplos dos grandes professores que tiveram, né? E possam levar para as salas de aula, para as novas gerações, empatia, humanidade, compromisso, aquilo que vocês aprenderam nessa jornada pela Faculdade de Direito. Que essa caminhada seja uma abertura de portas, eu penso sempre isso. Meu mestrado, meu doutorado, foram portas que se abriram, penso que vocês também vão ter essas portas abertas, mas que não seja um ponto de chegada, seja um ponto de continuidade, de caminhada aí pela frente. Muito sucesso, muita realização nos projetos de vida de vocês. E, como disse a professora Vanessa, voltem sempre e não saibam e nunca esqueçam de onde saíram. Muito obrigada. Agora, ao final, então, encerro a presente solenidade, agradecendo muito a presença de todos e todas aqui, e desejando boa noite. Convidamos os mestrandos para subirem para uma foto coletiva e depois os doutorandos também.